Olá, estudantes do nono ano, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Me acompanha nos slides. Mountain bike. Bicicleta de montanha? É isso mesmo? Tem uma bicicleta específica para a montanha? Eu não posso utilizar a mesma bicicleta que eu uso para brincar na rua com os meus colegas? Como será que funciona? Ciclismo de estrada e mountain bike seriam modalidades diferentes? Qual é a sua opinião? Será que são as mesmas modalidades? Tem diferenças? A bicicleta pode ser a mesma? Os praticantes têm que tomar cuidados diferentes? É sobre tudo isso que nós vamos conversar hoje. Com quais objetivos essa nossa conversa? Conhecer os principais fundamentos da mountain bike, então, o que fundamenta essa modalidade? Tem manobras específicas, tem categorias específicas, existem competições, campeonatos, são campeonatos importantes. Vocês já viram alguma vez na televisão? Identificar essas diferentes modalidades. Será que todas as modalidades fazem parte de campeonato? Será que tem alguma modalidade que o praticante participa apenas por prazer, por diversão? É sobre tudo isso, então, que nós vamos conversar. Ela está dentro da conceituação das práticas corporais de aventura. E são práticas que são experiências normalmente realizadas em um ambiente natural, de maneira que, por meio dessa prática, há uma integração do praticante com a natureza de um modo geral. Se nós observarmos pelas animações, então, vamos relembrar que essas práticas corporais de aventura podem ser aquáticas, que são aquelas práticas realizadas na água, aéreas, que são as práticas realizadas no ar, e terrestres, que são as práticas realizadas na terra. As práticas de mountain bike, então, estão descritas sempre dentro, então, das práticas terrestres. Ela derivou do ciclismo de estrada. Então, se nós pensarmos naquela nossa questão inicial ali, é a mesma coisa, a mountain bike, ciclismo de estrada? Elas não são a mesma coisa. Elas têm características diferentes porque uma derivou da outra. Então, primeiro existia já o ciclismo de estrada e com a derivação do ciclismo de estrada é que surgiu a mountain bike. Quando que ela surgiu? Então, na Califórnia, no início dos anos 50, e com o tempo, com a visualização, acabou ganhando muitos adeptos. Então, foi uma modalidade que ela pode ter começado meio tímida ali na década de 50, mas as pessoas foram vendo, foram se interessando, e com isso ela acabou ganhando adeptos no mundo inteiro. Consiste na prática do ciclismo em diferentes tipos de terrenos, estradas de terra, pedregulhos e trilhas. Por isso a diferenciação para o ciclismo de estrada, porque eu preciso ter esses terrenos acidentados, como nós falamos, né? Então, com estradas de terra, trilhas, pedregulhos, ela não vai ser realizada num terreno totalmente liso, nesse terreno sem esses acidentes naturais. E nós temos essa derivação das bicicletas, como que eram essas bicicletas antigas, que é o que nós vamos ver aqui, até que foram feitas as adaptações para as bicicletas que nós temos hoje em dia. Então, as primeiras adaptações que foram feitas foram nos pneus e nos freios, para que esse sistema de freios e os pneus aguentassem esse terreno diferente, porque eu preciso de uma estrutura da bicicleta diferente, uma estrutura de pneus, uma estrutura de freios, que suporte a prática em trilhas, na terra, com buracos, pedregulhos, até mesmo para que o pneu não fure. James Finley Scott foi o primeiro a modificar uma bicicleta para andar na terra e descer colinas lá na década de 50, então no ano de 1953. Já Joe Breeze confeccionou a primeira bicicleta para a prática de mountain bike, a Breezer 1, em outubro de 1977. Então, por mais que a primeira adaptação lá da bicicleta antiga seja de 1953, a primeira bicicleta estruturada, confeccionada exclusivamente para a prática da mountain bike foi só no ano de 1977. E de lá para cá nós tivemos muitas mudanças, muitas adaptações. E as bicicletas atuais já são muito mais modernas, com uma tecnologia muito mais avançada. Então existem vários tipos dependendo da competição.
Elas são planejadas para diferentes características de terreno, modalidades de competição ou necessidades pessoais. Então, é praticamente aquela bicicleta planejada, estruturada para o competidor e para a competição onde ele vai estar. Então, qual que é o tipo de terreno? É um terreno acidentado? Eu preciso de uma bicicleta de tal tipo. Ah, é uma trilha, uma mata mais fechada? E esse competidor, esse atleta, ele vai ter toda essa estrutura, toda essa tecnologia para adaptação, para a criação dessa bicicleta. A bicicleta para trilhas de mountain bike apresenta como característica básica a capacidade de suportar grandes desafios, como saltar, ultrapassar obstáculos e andar por terrenos de difíceis acessos. Então tem que ser uma bicicleta resistente, com pneus resistentes, um bom freio, sistema de amortecimento, para que ela consiga superar todos esses obstáculos. Então com isso nós já identificamos que ela não tem como ser a mesma bicicleta do ciclismo de estrada ou a mesma bicicleta do teu passeio de final de semana, aquela bicicleta que você usa para passear no parque, passear com os amigos. Então não tem como nós utilizarmos a mesma bicicleta na prática esportiva do mountain bike, porque ela não vai ter a estrutura necessária para aguentar os impactos desses diferentes terrenos. Principal conceito então do mountain bike: modalidade derivada do ciclismo de estrada, mas praticado em estradas de terra batida, pedras, trilhas e em outros terrenos. No contexto do mountain bike, aparecem as siglas MTB e BTT. Você sabe o que essas siglas significam? Vamos ver? Então, MTB, sigla que identifica uma bicicleta para mountain bike. Então, quando eu tenho essa sigla, eu estou identificando que é a bicicleta exclusiva para a prática da mountain bike. E BTT, sigla utilizada em Portugal, que é a bicicleta de todo terreno. Então, é aquela bicicleta, como eu falei, talvez do teu passeio, do final de semana, do passeio que você vai fazer com os amigos no parque, que ela pode ser utilizada em todo o terreno. Já a MTB não. A MTB é aquela criada e adaptada exclusivamente para as trilhas de mountain bike. Interessante, né, gente? Vamos para a nossa primeira atividade sobre o tema? De qual esporte derivou o mountain bike? Na sua opinião, esse é um esporte masculino? O que vocês acham, gente? Eu vou dar um tempinho para vocês para vocês pensarem, anotarem, e daqui a pouco nós voltamos com a resposta. Voltamos, pessoal.
Então, de qual esporte que derivou o mountain bike? Lembraram daquele ciclismo de estrada? Então, lembrem que foi uma modalidade adaptada, né, derivada ali do ciclismo de estrada, que sofreu algumas alterações para ser praticada em terrenos mais acidentados, como trilhas com pedregulhos, entre outros obstáculos. É um esporte somente masculino? Será, gente? Não, não é mesmo? É uma modalidade que pode ser praticada por todos, homens, mulheres, crianças mais jovens nas trilhas adequadas para a idade também pode. Então é uma modalidade muito democrática, envolve todo mundo, independentemente de gênero, de sexo, de altura, de idade, todo mundo consegue praticar. Lógico, talvez uma limitação de idade, se você for muito jovem, precise de trilhas mais fáceis até você desenvolver, né, as capacidades necessárias para as trilhas mais difíceis. Quais que são alguns equipamentos, então, que podem ser usados durante a prática do mountain bike? Os capacetes, muito importantes para a proteção, ali uma queda nesse terreno acidentado, às vezes bater a cabeça numa pedra poderia ser muito perigoso. Óculos de proteção, como nós realizamos essa atividade em trilhas de terra, então para evitar que venham poeiras, pedras e outros objetos que possam machucar os olhos, então muito interessante a utilização desses óculos. Sapatilhas adequadas, né, para a prática e também joelheiras e cotoveleiras que protegem um pouquinho o corpo de vocês ali em possíveis momentos de quedas. Vocês sabiam que o mountain bike é um esporte olímpico? Observem também agora nas próximas Olimpíadas, estamos a 15 dias, um pouquinho mais, um pouquinho menos das Olimpíadas, observem ali a questão enquanto modalidade olímpica. Em 1996 foi a primeira vez que foi praticado na modalidade de cross country. Já em 2008, na Olimpíada de Pequim, também foram adicionadas outras variantes, o mountain bike e o BMX. Então, ela tem várias modalidades, várias variantes. Começou com uma, em 2008 já tinha 3, e agora nas Olimpíadas do Japão, né, as Olimpíadas de Tóquio, nós também vamos poder observar a modalidade do mountain bike. Vamos para a nossa segunda atividade? Que adaptações foram necessárias nas bicicletas para possibilitar a prática do mountain bike? Você gostaria de ser praticante desse esporte? Lembrem lá das adaptações, pensem se vocês gostariam de praticar, porque sim, porque não, né? Se você gostaria, por quê? Se você não gostaria, por que você não gostaria, né? Sempre justificando, fundamentando essa resposta e daqui a pouquinho nós voltamos para conversar.
Voltamos, pessoal. Quais as adaptações ali nas bicicletas, lembraram? Questão dos pneus, dos freios, sistema de amortecimento ali, não é mesmo? Essas são apenas algumas das adaptações necessárias para que as pessoas consigam praticar as trilhas de uma forma segura, sem risco de lesões e quedas. Vocês gostariam de praticar esse esporte? Acharam uma modalidade interessante? Fácil, difícil? Algumas trilhas podem ser mais fáceis e essas trilhas mais fáceis podem ajudar muitos atletas iniciantes. Algumas outras trilhas são um pouquinho mais difíceis, precisam de mais atenção, concentração, mas lembrando assim, mesmo que você queira praticar e que você esteja iniciando, pegue um acompanhamento de alguém, procura talvez um profissional mais capacitado para te dar um treinamento e nunca entre nessas trilhas sozinho, tá bom, gente? Pode ingressar sim na modalidade, é muito interessante, traz diversos benefícios para a saúde, mas sempre acompanhado de alguém e buscando orientação de profissionais capacitados. Nós temos algumas modalidades da mountain bike e é sobre essas modalidades que nós vamos conversar um pouquinho agora. Então, a gente tem cross country, BMX, enduro de regularidade, downhill, dual slalom, freeride, trial, trip trail, uphill e cicloturismo. Nós temos várias, nós não vamos começar a conversar sobre todas as inúmeras modalidades, mas nós vamos acompanhar algumas aqui. Downhill, então, como o próprio nome já diz, descida, gente, ladeira abaixo, apenas descida. As pistas são íngremes e técnicas, com pedras, saltos, raízes e outros obstáculos. São pistas curtas, normalmente de 4 km, mas a velocidade pode passar de 80 km por hora em alguns trechos. Para participar é necessário possuir acessórios especiais de proteção e uma bike feita especialmente para essa modalidade, com 2 suspensões, pneus grossos, freios a discos. Lembram das adaptações quando nós falamos que cada modalidade talvez tenha alguma adaptação específica? O downhill, então, essa ladeira abaixo, gente, com muitos pedregulhos, a bicicleta tem que ser resistente. Então, ó, 2 suspensões para amortecer esses impactos, os pneus bem grossos, freios a disco para não ter problemas ali relacionados à frenagem, né, em alguma manobra. E essas adaptações são necessárias para garantir a segurança dos participantes dessa modalidade. E daí nós temos uphill. Se downhill seria ladeira abaixo, uphill é para cima. Então, neste tipo de modalidade, as provas são realizadas em subidas. O competidor deve ter bastante resistência física e um equipamento muito leve. O vencedor é quem chegar ao topo mais rapidamente. Então, olha, nós já estamos falando de um outro estilo de bicicleta, uma bicicleta mais leve, para que o competidor consiga subir essa ladeira o mais velozmente possível. Enquanto na outra modalidade, no downhill, não. Nós precisávamos da bicicleta mais resistente, mais pesada. Então, muito das adaptações dessas bicicletas levam em consideração o tipo de prova que você vai disputar. E daí nós temos o cicloturismo. O cicloturismo, na verdade, não é uma modalidade esportiva, mas sim um estilo de vida. E com isso, o que prega? Usar a bicicleta para conhecer lugares e fazer amigos. Então, normalmente são viajantes que viajam diversos locais apenas com a bicicleta. Eles viajam pelo mundo, divulgando o uso da bicicleta como meio de transporte alternativo. É necessário um bom número de equipamentos e muita sede de aventura. Então, levando em consideração que eu vou viajar o mundo com essa bicicleta, eu preciso ter diversos equipamentos e suprimentos que me possibilitem isso. Parece fácil, não é mesmo? Só subir em cima de uma bicicleta e começar, mas não. Além de tudo, claro, o treinamento físico, a resistência física que a pessoa tem que ter para aguentar por muito tempo em cima de uma bicicleta, né, percorrer longas distâncias. Vamos para a nossa terceira atividade, então. Além do mountain bike, existem diferentes usos que podemos dar para uma bicicleta, como ciclismo para lazer, ciclismo como meio de transporte, ciclismo profissional, esportivo como brincadeira. Relate suas experiências com a bicicleta.
Quais experiências dessas vocês tiveram com a bicicleta? Não tiveram nenhuma? Por quê? Relatem isso e daqui a pouquinho nós voltamos para conversar. Voltamos, pessoal. Então, qual que é o uso que vocês fazem da bicicleta? Alguém faz esse uso de forma profissional? Alguém é atleta, praticante de mountain bike? Eu acredito que não, né? Pela experiência que nós temos, nós sabemos que o mais comum é vocês terem essa bicicleta enquanto lazer, enquanto recreação, para um passeio no parque, aos finais de semana. Alguns, talvez, inclusive, usem como forma de locomoção, para ir à escola, para ir à casa de algum parente que more relativamente próximo. E você, será que tem alguém que nunca praticou, que nunca subiu em cima de uma bicicleta? Às vezes por meio, receio teu ou dos teus pais? Nunca é tarde para começar, pessoal. Pega uma bicicleta emprestada de um amigo, um vizinho e tenta com ajuda ali, sempre muito importante. É uma atividade, uma modalidade muito gostosa. Vocês sabiam que aqui no Paraná existem diversas trilhas que vocês podem percorrer somente com o uso da bicicleta? Mesmo aqui próximo de Curitiba, nós temos o Caminho dos Vinhos, ali em São José dos Pinhais, que apresenta trilhas bem interessantes e bem gostosas que vocês podem percorrer de bicicleta. O que nós estudamos na aula de hoje, então? O mountain bike, que é a variação do ciclismo de estrada. Ela possui diversos circuitos que podem ser por trilhas de diferentes pisos, com ou sem obstáculos, e tem várias modalidades com regras e formatos de competições diferenciados. Temos também o cicloturismo ou o ciclismo de aventura, né, que é considerado uma modalidade recreativa.
Eu deixo para vocês aqui uma sugestão de vídeos onde vocês podem se inteirar um pouquinho mais sobre o assunto. E é isso, gente. Com isso nós finalizamos mais uma aula de Educação Física. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.